Estudou medicina, filosofia e atualmente está graduando em psicologia. Também é professora. Então, dentro deste conceito e do contexto de divulgação da doutrina espírita, nós temos hoje aqui que nos trará a mensagem a nossa querida Nete. Como sempre, nós vamos abraçá-la e envolvê-la com a nossa atenção, mas acima disso, com o nosso respeito e o nosso carinho. E desde já, agradecendo a ela pela vinda. Ele falou finalmente professora, não, primeiro professor. A nossa primeira vocação é professor. Então é o que nós fazemos atualmente. E vamos falar então um pouquinho hoje sobre reencarnação. Porém, normalmente, quando se fala sobre reencarnação, se fala a respeito do que é reencarnação, como se faz a reencarnação, como a gente reconhece a reencarnação, com a influência da reencarnação nos nossos relacionamentos, por exemplo, passados e presentes, as ligações familiares, coisas parecidas. Nós gostaríamos de falar sobre reencarnação, mas fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Para que serve, na nossa vida diária, saber sobre a reencarnação? E não que a reencarnação existe, e sim saber sobre a mecânica da reencarnação. Porque muitas pessoas acham interessante. Não, é importante saber que a reencarnação existe, mas não é tão importante assim saber como é que ela funciona, como é que se dá a reencarnação. Em que isso afetaria a minha vida pessoal, por exemplo? Acreditar na reencarnação afeta sim, saber se meus filhos têm ligação no passado, se as pessoas que eu encontro têm, mas a mecânica da reencarnação afeta a nossa vida diária? Então é isso que nós gostaríamos de falar hoje. E como a gente é professora, tem um vício de quadro negro, uma coisa. E eu gosto desse quadro assim de giz, é mais gostoso demais. Esses nomes não me agradam tanto. Então vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. E por que a gente resolveu fazer essa abordagem? Nós estávamos tendo uma aula sobre psiquiatria. Uma das primeiras aulas de psiquiatria, ele estava abordando, fazendo uma divisão, a grosso modo, do que seriam os transtornos mentais. Então, a nível de internação em hospitais, ou não. Então, ele diz assim, a grosso modo, para fins estatísticos, ou seja, não é para fim científico, nem para fim de estudo, mas para fins estatísticos, os médicos devem dizer, e aí tem uma gradação, para fazer, por exemplo, gráficos dos níveis de transtornos mentais da população, para que o governo tenha uma visão dos transtornos psiquiátricos com relação à população. Então ele descrevia mais ou menos assim: nós temos os transtornos mentais graves, que são aqueles passíveis de internação. Onde a internação é indispensável. Então, esse seria nível 1. Então, quando a gente tivesse preencher o relatório, a gente colocaria ali, nível 1. E saberia que estamos falando do transtorno de grave, transtorno grave, que é passível de internação, ou seja, muitas internações. Nós teríamos um grau 2. São de grave a média gravidade. Nesse caso, a internação acontece, mas é eventual. Internação eventual. E medicação necessária. Então, nos casos 1, a internação é indispensável. Nos casos 2, a internação é eventual, mas a medicação é necessária. Grau 3, de média gravidade. Nesses casos,
A internação não é necessária. Você tem um tratamento a nível de ambulatório. Mas você tem a medicação profilática eventual. E você tem o nível 4, que é de baixa gravidade. Nesse caso, não há internação e não há medicação. Você tem o tratamento psicoterápico. Isso não é um estudo científico, não é uma divisão científica, nem uma divisão didática. É uma divisão institucional. Então, quando a gente preenche as guias, a gente divide assim. Então, ele fez essa primeira divisão. Então, ele está explicando como é que se preenchia o relatório. Então, os alunos vão apresentar aquele relatório que você vai preencher no hospital, no ambulatório psiquiátrico, qualquer, que tenha alguma ligação governamental. Bom, depois ele foi explicar. Bom, do que trata essa divisão? Aí, ele fez a seguinte colocação. Os casos de gravidade que requerem internação normalmente surgem de 0 a 3 anos de idade. Desculpa. De 0 a 3 anos de idade. Os casos de média gravidade são aqueles que surgem de 3 a 7 anos de idade. Os casos de média gravidade são aqueles que vão de 7 aos 12 anos de idade. E os de baixa gravidade, de 12 em diante. E aí ele vai fazer uma especificação maior. O que acontece de 0 a 3 anos de idade? Na verdade, eu cometi um erro, gente. Eu vi o erro e fiz mesmo assim. De 0 a 6 meses, de 6 meses a 3 anos, de 3 anos a 7 anos. E aqui de 7 em diante. Essa que eu fiz aqui é uma outra. Vamos mudar. De 0 a 6 meses é quando nós desenvolvemos o eu. E vocês prestem atenção? Quando a criança descobre o pezinho. Já viram a criança brincando com o pezinho? O bebê? Ou descobre a mão, ela fica olhando a mão, como se a mão fosse uma coisa estranha, diferente. Então já viram as crianças brincando com isso? Então nessa fase de 0 a 6 meses, a criança desenvolve o eu. Ela sabe o que é ela e o que é outra coisa. Quando você tem qualquer problema na formação do eu, se nessa fase do desenvolvimento você sofre algum tipo de trauma, se nessa fase do desenvolvimento você tem alguma paralisação, você vai gerar transtornos muito graves. Como, por exemplo, epifrenia, oligofrenia, esquizofrenia graves. São aqueles que a internação é quase que inevitável. De 6 meses a 3 anos é quando você tem a formação, reconhecimento do outro. A criança descobre que ela é um indivíduo. A mãe é outro indivíduo. Aí ela descobre o pai e outras pessoas. Então ela reconhece essas pessoas como sendo diferentes e separadas dela. Então ela já reconhece a mãe, ela reconhece o pai, mas reconhece como um outro indivíduo. Ele até olha para outras crianças. Se vocês prestarem atenção, de 6 meses a 3 anos, ela começa a estabelecer as primeiras relações com o outro. De 0 a 6 meses, ela é o quê? Só a relação individual. De 6 meses a 3 anos, ela começa a estabelecer o reconhecimento do outro. De 3
3 anos a 7 anos, ela já tem o eu, já tem o outro, e começa a fazer as primeiras interações sociais. Ela estabelece as gradações afetivas. Então, a mãe, ela é o indivíduo de quem ela gosta mais. Aí vem os outros membros da família. Então ela começa a dar uma certa hierarquia a esses outros que ela reconheceu. Ela estabelece a sua rede social. Tá? Então ela começa a dar diferentes interpretações emocionais para aqueles outros que existem em sua vida. Quando você tem um problema na formação de 6 meses a 3 anos, no reconhecimento do outro, você dá origem aos transtornos de grave a média gravidade, que requerem uma internação eventual, mas necessitam de medicação para manter a sua integridade. São as esquizofrenias, diferente dessa aqui, esquizofrenias paranoicas, né? Esquizofrenias, você tem algumas psicoses, você tem alguns transtornos da personalidade graves, mas não tão graves como estes, e nesse caso ele é perigoso para si mesmo e perigoso para o outro. Nesse caso aqui, a internação é eventual, quando ele tem um surto, quando ele tem um episódio. Quando você tem um trauma, ou transtorno, ou qualquer dificuldade nessa fase de formação de 3 anos a 7 anos, você vai ter os transtornos de média gravidade, que não requerem internação e cuja medicação é eventual, como os transtornos bipolares, como algumas psicoses, algumas neuroses mais intensas, cuja medicação é necessária, porém ela não é constante, é uma medicação episódica, é uma medicação eventual, em estados depressivos mais graves, onde a medicação é necessária para você fazer uma remissão daqueles sintomas iniciais. Quando o problema surge de 7 anos em diante, nessa fase, nós já temos o eu, já temos o outro, já temos nossas redes sociais, nós estabelecemos os nossos processos afetivos. É quando nós trabalhamos a nossa personalidade. Quando nós temos algum problema nessa fase do desenvolvimento, nós temos chamados transtornos de baixa gravidade. São aqueles que não necessitam de internação, não necessitam de medicação, em que o tratamento usual é a psicoterapia. São as neuroses, algumas psicoses leves, em que a medicação ela é possível ou não, e é apenas sintomática. No máximo, um ansiolítico, mas não é usual se dar medicação para esse tipo. Isso aqui, gente, falo de novo, não é uma divisão didática, tá? É administrativa. E o professor estava, então, desenvolvendo a explicação de por que eles usaram essa divisão. Então, é uma divisão a grosso modo, tá? Existem divisões mais perfeitas que levam em consideração o desenvolvimento cerebral, que levam em consideração o desenvolvimento psicomotor, que levam em consideração o desenvolvimento mental, tá? Que são da psicologia. Essa aqui é uma divisão da psiquiatria e para efeitos administrativos. Porém, a grosso modo, essa divisão é pertinente. Tá? E o que isso tem a ver com reencarnação? A primeira vez que nós ouvimos essa divisão, ela nos calou muito fundo. Porque se vocês notarem bem, esses números aqui nos lembram uma literatura popular, espírita, que são os livros de quem? Lembra? André Luiz? Quando ele fala do quê? Do processo reencarnatório. Então, quando ele começa a discorrer sobre o processo reencarnatório, nós vemos o primeiro número. Que número nós vemos aqui? Marcante quando ele fala sobre reencarnação. A idade de 7 anos. Então ele fala da idade de 7 anos
e fala da idade de 3 anos. Olha só. Lembra do processo reencarnatório? Então, André Luiz diz que a reencarnação física se completa aos 7 anos de idade. Porém, a reencarnação como um todo só se completa na puberdade. Então, nos 7 anos, você tem a ligação do espírito molécula a molécula. Nós estamos totalmente ligados ao corpo, e aqui é o término da reencarnação física. E a puberdade, que vai daqui em diante, é quando se completa a reencarnação, em termos gerais, física e mental. É quando nós assumimos a nossa sexualidade. Então a reencarnação se completou totalmente. Por isso, algumas vezes, nós temos uma grande diferença de personalidade quando é criança até a puberdade. E essa divisão nos chamou a atenção porque ele faz um comentário a respeito dos 3 anos de idade, quando muitos processos reencarnatórios têm fim. Como o desejo ou não de reencarnar pode afetar gravemente a criança nessa fase. Então, olha o que ele fala: 0, 3 anos, 7 anos. Não tem uma certa coincidência aqui? Aí, analisando o processo reencarnatório, vamos ver essa coincidência. Quando é que começa a reencarnação? No Livro dos Espíritos. No processo, no momento da fecundação, né? No momento da fecundação, nós temos uma célula ovo, tá? Com 46 cromossomos. Uma única célula. E é nesse momento que o espírito começa o processo reencarnatório. Eu disse começa porque a reencarnação não acontece na fecundação. A reencarnação começa na fecundação e só termina fisicamente aos 7 anos de idade. Então nós temos o perispírito. O perispírito é formado de quê? Das mesmas partes que tem aonde? No corpo físico. Então nós temos uma correspondência exata entre o perispírito e o corpo. Tanto que o que tem no perispírito tem no corpo. Se faltar no perispírito, o que acontece com o corpo? Também falta. Então, se o perispírito tiver uma lesão muito grave em determinado lugar, no corpo nós teremos o quê? O mesmo tipo de lesão. Então, para cada célula que existe no corpo físico, nós temos um correspondente aonde? No perispírito, correto? Aqui quantas células nós temos? Uma só. Então nós temos todas as células perispirituais e só temos uma célula física. Então esse espírito está ligado ao corpo por uma única célula. E as outras? E as outras todas as células? Estão aonde? Estão no mundo espiritual. Correto? Então ele só está ligado ao corpo por uma célula. Então ele está muito mais aonde? Muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico, correto? Aí a fecundação acontece. Na primeira semana, essa célula começa a se dividir, ela está na trompa de Falópio, e uma semana ela vem descendo até que ela se fixa no útero. Nesse período ela se divide em 2, daí 4, daí 8, e vai numa progressão geométrica, até que quando ela chega lá no útero, ela tem uma forma assim. É o que eles chamam de mórula. Mas a mórula tem algumas centenas de células. Quantas células tem no perispírito? Trilhões e trilhões de células, exatamente como o nosso corpo físico. Então esse espírito está ligado a este corpo por quantas células? Umas poucas centenas. E o resto? Está no mundo espiritual. Eu estou falando bem devagar, você me acompanhar para ver onde eu quero chegar. Tá? Então esse espírito está muito mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Ok? Aí
chega no útero, ele se fixa na parede uterina e durante mais uma semana ele vai ficar com esta formazinha. É uma pequena vírgula que tem alguns milímetros só. E tem algumas centenas de células aí. E o espírito está ligado aqui a esse corpo por algumas centenas de células. E as outras estão todas aonde? No mundo espiritual. Bom, quando um médium vidente, por exemplo, vê esse espírito, ele vê como essa amorazinha ou como uma pessoa? Estatisticamente falando, quando se vê um espírito reencarnando, a gente viu que aqui ele parece uma amorazinha. Aqui ele parece uma vírgula. Vocês enxergam uma vírgulazinha ou vocês enxergam uma pessoa? Normalmente. Alguém já ouviu falar nisso? Já leu alguma coisa a respeito? Eu fiz uma pesquisa. Eu perguntei para um monte de médicos. E eles sempre veem um espírito adulto. Por exemplo, o Divaldo Franco viu a reencarnação de todos os meus filhos. Viu a reencarnação de todos os meus irmãos. E ele sempre viu um adulto. Inclusive, ele assim: oi, Di, estou reencarnando. Normalmente ele faz assim, né? É um adulto que diz assim: ó, estou reencarnando. Todas as vezes que ele escreveu para a gente, ele vê assim. E vários médiums que ele ouviu dizem assim, a mesma coisa. O nome do espírito aparece para ele assim: estou reencarnando. E toda vez que ele sai como? Como um adulto. Essa reencarnação atrapalha muito? São poucas células. Ah, mas se for um espírito inferior, eles dormem, mas continuam adultos. Eles não parecem uma vírgulazinha nem um monte de células esquisitas. Bom, mas essa vírgulazinha começa a crescer. E ela nasce aos 9 meses de idade. Quando o recém-nascido nasce, tá? Acabou de nascer, tem 2 semanas de nascido, quanto tempo ele dorme? Nós temos 24 horas no dia, certo? Quanto tempo ele passa a dormir? Quem tem recém-nascido aqui? Tem nenhum recém-nascido aqui na área? Mas quem teve recentemente recém-nascido na área? Quanto tempo eles passam a dormir? Se não estiverem doentes, se não tiverem cólica, se estiver tudo direitinho, quanto tempo eles passam a dormir? O mais fácil, quanto tempo eles passam a acordar? Então, o recém-nascido, bem pequenininho, fica acordado quanto tempo? Cerca de 2 a 3 horas. À medida que ele vai crescendo, né, esse tempo vai ficando maior. Ele passa a mamar mais. Então, quando ele tem 1 mês, quanto tempo ele passa acordado? Cerca de 4 horas. Eu estou falando bebê sem cólica, sem doença nenhuma. Bebezinho bonzinho, tá? Aos 6 meses, quanto tempo o bebê passa acordado? Lembra? Ele acorda, você dá banho, ele vai ter. Com 6 meses, alguns começam a papinha, mas legal que ainda amamente, tá? Com 6 meses, quanto tempo ele dorme? 6 meses, gente. Quem lembra? Vamos recordar. Com 6 meses, mais ou menos, quanto tempo eles dormem? 14 horas eles passam dormindo. 14 a 16 horas eles passam dormindo. Quando eles vêm de 6 meses a 3 anos, esse tempo começa o quê? Quando ele está com 3 anos, ele deve dormir, de maneira saudável, a recomendação, dormir quanto tempo? 3 anos. 12 horas. De 3 a 7 anos, aí ele passa a dormir quanto tempo? Ainda deveria ser 12 horas, mas o pessoal já aceita 10. De 10 a 12 horas. E de 7 em diante?
de 10, ele começa com 10, 7, 8 anos, até 8 horas. E que prolonga até a idade adulta, e alguns na idade adulta começam a diminuir mais, né? Concordam? Muito bem. Nesse período, a maior parte da vida do espírito é onde? No mundo físico ou no mundo espiritual? No mundo espiritual. Tem alguma exigência física aqui? Ele tem que realizar algum procedimento fisiológico? Ele dirige alguma coisa aqui? Não. É quase um processo o quê? Automático. Divisão celular constante. Não precisa, não tem nenhum tipo de dificuldade nesse processo. No processo da formação do cérebro, também não. É multiplicação celular, de acordo com o material genético. Tem grande segurança. Nessa primeira parte, você passa das 24 horas do dia, a maior parte, 20 horas, dormindo. E o que o espírito faz quando está dormindo? O que ele faz agora, quando a gente é adulto? Quando a gente dorme, o que ele faz? Ele sai e vai para onde? Para o mundo espiritual, certo? Agora imagina que tem 24 horas no dia e ele passa 20 dormindo. Quando ele sai do corpo, ele sai como? Sai como um bebezinho de um mês ou sai como um adulto? Como é que sai? Um mês. Ele sai como um bebê ou sai como um adulto? Ele sai como um adulto. Primeiro porque o cérebro não exige nada. Lembra? Quando é que a reencarnação se completa? Aliás, por que ela se completa aos 7 anos? Porque biologicamente, aos 7 anos, é quando você tem todas as células físicas necessárias. A partir dos 7 anos, você faz o quê? Crescer em massa. Mas aqui você tem todas as estruturas completas. Então aqui, o espírito está ligado ao corpo, molécula a molécula. Então, aqui ó, de 0 a 3 anos, quando o espírito sai do corpo, ele sai como um adulto. De 3 em diante, ele sai como criança. Então, esse período de 3 a 7 anos é quando gradativamente o espírito perde a consciência passada e adquire a consciência presente. Porque de 3 a 7 anos ele começou o quê? A usar. Aqui ele está formando o corpo. Aqui ele está formando o cérebro. Aqui ele está começando aqui a usar o cérebro. A exigência é maior? Muito maior. Lembra? Quanto tempo ele está dormindo agora? Metade. Então metade ele passa no corpo e a outra metade no mundo espiritual. Só que aqui o espírito começa a perder a consciência. Porque o cérebro começa a se ligar ao perispírito, lembra? O cérebro entrou em atividade e começa a exigir atividade do perispírito. Nesse momento, o espírito adulto começa a perder a noção de si mesmo e adquirir a forma da criança. Tanto que se a criança morre antes dessa época, ela vai para o mundo espiritual como adulto. Se foi dessa época em diante, ela vai como criança e se desenvolve no mundo espiritual. Isso está em Grão Luís, lembra? Que lá a colônia com crianças, tem crianças aqui sim, a partir de quantos anos? A partir de 5, 6 anos, se você desencarnar, sabe que é criança e vai paulatinamente se desenvolvendo novamente no mundo espiritual. Mas se for antes disso, você volta como? Como adulto. Deu para entender isso? Agora, essa é uma informação de Ana Luiz. Será que tem procedência? Princípio de universalidade de Allan Kardec. Tem alguma outra informação de origem espiritual que corrobore isso? Sim. Nós temos algumas pesquisas realizadas em torno da reencarnação. E um fenômeno da reencarnação é o das memórias espontâneas. Já ouviram falar? Crianças que espontaneamente se lembram de encarnações passadas. Quem escreve sobre isso é o Dr. Banerjee, indiano,
A doutora Ellen Van Bach, que é canadense, e Alan Stevenson, que é americana. Então eles descrevem chamadas memórias espontâneas. É muito comum nas crianças e normalmente desaparecem com que idade? É comum, elas começam a apresentar esse tipo de memória a partir dos 3 anos, né? Em torno de 2, 3 anos, elas começam espontaneamente a falar coisas da vida passada e eles falam para os pais não se preocuparem, porque em torno de, na verdade, um pouco antes, né? A partir dos 5 anos de idade, elas começam a desaparecer, que é justamente o momento, né? Que é entre 3 e 7 anos, né? Com 7 se completou, com 3 começou a exigência. Entre 3 e 7 anos, que idade nós temos? Justamente o quê? Sim. Que é a idade que os profissionais descrevem como o momento em que as memórias espontâneas começam a desaparecer. Que é justamente quando os espíritos perdem a consciência. E quando eles começam a ter o cérebro ligado a este novo corpo, e quando eles saem do corpo, o que eles são? Crianças. Aquelas memórias que essas crianças apresentam são o quê? Quando o espírito sai do corpo, ele é um adulto, certo? Então ele se lembra perfeitamente da sua vida anterior. Então, fica muito tempo lúcido e quando ele vem, ele traz algumas lembranças. Porém, à medida que ele perde a consciência, essas memórias espontâneas tendem a desaparecer. Então já temos uma segunda fonte de informação corroborando esse material de André Luiz. Ok? Pegaram? Muito bem. Então agora, vamos falar sobre esses transtornos aqui. Vamos ver que esses transtornos descritos batem certinho com essas informações de André Luiz e com essas informações da doutora Ellen Van Bach, do Dr. Valentim, do Dr. Alan Stevenson e do Dr. Morris Nessa. Quando é que nós temos o surgimento dos transtornos mais graves? De 0 a 6 meses. A explicação científica velha é o quê? É que nesse momento no cérebro estão se formando as estruturas que vão permitir o desenvolvimento do eu, as partes mais básicas da personalidade. E se você tiver um eu fragmentado, você dá um processo esquizoide que seria origem a esquizofrenia muito grave. Ok? Mas de que trauma estamos falando? Ele não está falando de trauma físico, e senão seria uma doença neurológica. Ele está falando de trauma o quê? De natureza psicológica, um trauma mental. É disso que ele está falando. Bom, que tipo de trauma pode ter um bebê de 0 a 6 meses? Na verdade, eles colocam do útero, né? Do útero a 6 meses de idade. Ele entende alguma coisa? Ele tem algum tipo de lucidez? Imagina que eles são ateus, certo? Ele escuta alguma coisa? Eu me lembro do professor dizendo que essa coisa de memória intrauterina era bobagem, que não existia. Aí ele foi dizer por quê? Sabe por quê? Porque os bebês não têm ouvido, não desenvolveu ainda. Então como é que ele vai escutar o que a mãe disse? Sim, é uma fala dele, lógica. É porque é o ouvido da criança que escuta? Não é o ouvido da criança que escuta. Então ele diz o seguinte: para você admitir a memória intrauterina, você tem que admitir que existe o quê? Então todo psicólogo que fala de memória intrauterina, ele é espiritualista. Mesmo que ele diga que é ateu, tem que ser espiritualista. Porque se for ateu, não aceita a memória intrauterina. Tá? Por quê? Porque o feto não tem ouvido. Bom, então ele não escuta coisa nenhuma. Então se escutou, foi o espírito. Mas você tem um bebê de 6 meses, num ambiente bem barracizado. Como a gente acha que bebê não escuta nada, a gente pode falar o que quiser, não é? Eu não queria que você tivesse nascido. Você é um transtorno na minha vida. Você é um entrave na minha existência.
te fesse. Só que, quando você fala isso, você acha que está falando para um bebê. Você acha que o bebê não entende nada. Para as crianças maiores, você não fala assim, né? Porque você acha que com 3 anos, 4 anos, ele vai entender. Quando é justamente o contrário. Se você disser para o bebê de 0 a 6 meses, eu te odeio, eu te detesto, você é um estorvo. Quem é que estorva? Um espírito adulto. Como é que o adulto reage quando alguém diz para ele: eu te odeio, eu te detesto, você é um estorvo? Como é que você? Olha só, eu nem conheço você, mas estou ouvindo essas palavras, como é que vocês reagem? Mal? É uma reação de responder? Agora imagine se está ouvindo isso da própria mãe, ou de alguém bem próximo. Qual é a sua reação? O problema é que esse espírito está realizando um trabalho muito complexo. Qual? Ele está construindo lembra? De 0 a 6 meses, ele está construindo o cérebro. Lembra? Ele está presidindo a formação do cérebro. O cérebro está em formação, os neurônios estão se multiplicando. Eles se multiplicam até quantos anos? 4, 5 anos. Olha só a coincidência, olha as datas, olha os números. Então, enquanto os neurônios se multiplicam? De 0 a 4 anos, 4, 5 anos, não é verdade? Que é justamente quando as memórias cerebrais desaparecem, é quando o espírito perde a consciência. Olha a coincidência. Que coincidência nenhuma. Não, olha só a uniformidade da informação. Então, quando você expõe um bebê de 0 a 6 meses a esse tipo de ambiência hostil, quem reage a ela não é um bebê, é um adulto. E os adultos costumam reagir muito mal aos ambientes hostis, não é verdade? Só que ele está no processo de formação do cérebro. E nesse momento, ficar muito zangado é positivo? Lembra? Que é um processo sutil de construção. Então, a sua vibração, o seu estado emocional, vai responder diretamente pela formação dessas células cerebrais. Então, no momento em que você fica com ódio, em que você fica frustrado, em que você fica magoado, em que você fica transtornado, você plasma os chamados transtornos estruturais, que são justamente a base da formação da personalidade, o que dá origem aos transtornos mais graves. Se você pega de 6 meses a 3 anos, o cérebro ainda está em formação, mas a parte mais básica já está formada. Então, se você expõe uma criança de 6 meses a 3 anos a esse tipo de ambiente hostil, quem que escuta? É um adulto, lembra? Quando é que ele começa a deixar de ser adulto? A partir dos 4, 5 anos. Então, até 3 anos, ele é um adulto. Então, quando você expõe uma criança de 6 meses a 3 anos a esse ambiente hostil, quem reage a ele é um adulto. E os adultos costumam reagir muito mal. Porém, a parte principal do cérebro já foi formada, já está mais estável. Porém, essa segunda parte ainda é muito importante? Sim, é muito importante. Por isso, se você expõe o espírito a esse tipo de emoção, a esse tipo de sentimento, ele irá plasmar transtornos de grave a média gravidade. Ainda ruim. Mas se em vez de você xingar seu bebê, você xingar seu menino maiorzinho, de 5 anos mais ou menos, o que ele entende quando ele diz, eu te odeio? Ele entende o quê? Mais ou menos, até porque ele esquece de brincar e esqueceu que você falou isso. Isso acontece muito com criança. Você faz, não, mas que ela esquece. Ela não compreende muito bem. Porque quando você
faz isso com sua criança de 3 a 7 anos, quem é que escuta? É uma criança, com a limitada compreensão de uma criança e com a limitada reação de uma criança. É estressante? É estressante. Mas a reação emocional é a mesma? Não. Aqui ele está perdendo a consciência. E se eventualmente ele tem um momento de inconsciência, ele vai plasmar transtornos de média gravidade. Ele não é totalmente, ele está no processo de perda de consciência. Então, nas vezes que ele tiver consciência, ele vai plasmar um transtorno de média que requer um tratamento ambulatorial. Eventualmente medicamentoso. Bom, de 7 anos em diante, nós temos uma criança. É claro, com a compreensão de uma criança. E daqui em diante já está formando a personalidade. Então, se você expõe a criança a partir dos 7 anos a um ambiente hostil, o cérebro dele está o quê? Totalmente formado. As suas estruturas utilizáveis e básicas estão o quê? Perfeitamente formadas. O prejuízo não vai acontecer no cérebro e nem nas estruturas básicas da formação da mente. Vai acontecer aonde? Na personalidade. A personalidade é o uso que o espírito dá ao cérebro que ele construiu. Então, nesse caso, o transtorno será de baixa gravidade. Quando a gente fala baixa gravidade, é para a psiquiatria, tá? Baixa gravidade, e o tratamento é o quê? Psicoterapia. O que a medicação e a internação vão agir, principalmente o quê? A medicação age em transtornos de natureza estrutural. Já a psicoterapia age em transtornos de natureza pessoal, psicológica. Ok? Ou seja, é importante para os espíritas conhecer o processo reencarnatório. Então você está dizendo que o que os pais fazem cria os transtornos mentais? Não. O transtorno mental está onde? Nós temos um espírito que traz de si uma culpa, e essa culpa está no espírito. Então, potencialmente, ele pode desenvolver um transtorno mental de muita gravidade. Aí ele reencarna numa família espírita que assistiu essa palestra aqui. E sabe que essas fases são fundamentais para o desenvolvimento incorporado, para o processo reencarnatório. Aí ele cerca o ambiente desse bebê com a mais profunda harmonia, calma, tranquilidade. O máximo possível ele evita expor esse espírito a qualquer tipo de pressão. O que acontece? Você vai atenuar muito esse processo e em vez de um processo muito grave, você passa a ter um processo médio, por exemplo. Ou se você conseguir levar o máximo possível até um transtorno de baixa gravidade. Por quê? Porque o transtorno mental dele só vai aparecer quando a reencarnação estiver completa. Agora nós temos um espírito com potencial para um transtorno bem leve. E você expõe ele a um ambiente altamente hostil. Então você colabora para que esse transtorno seja bem maior. Porque a gente sabe que sofrimento dessa natureza não é de um sozinho, né? A família toda está o quê? Envolvida. E o transtorno mental não afeta só o paciente, afeta quem? Toda a família. Então todos estão envolvidos no processo. Tá? Então a maneira com que você lida com o processo reencarnatório é fundamental para que o espírito desenvolva sua saúde mental. Porque veja bem, essa primeira fase aqui é terrível para o espírito. Imagina que você está cego, surdo, mudo e tetraplégico e alguém tem que trocar suas fraldas. Imagina você adulto sentindo isso. É agradável? É exatamente o que ele está sentindo. A gente acha que ele é uma gracinha, mas o espírito é um horror. Ele está cego, surdo, mudo e tetraplégico, alguém tem que trocar as fraldas dele. E o pior, ele está lúcido. Então, tudo que você disser de maneira ofensiva, ele vai ser muito sensível a isso. Inclusive, te falo quando em algumas palestras, né?
um caso de uma mãe que veio conversar com ele falando que com certeza a sua filha tinha um problema kármico com ela. Porque desde que ela nasceu, a criança tinha horror à mãe. Ela não permitia que a mãe pegasse no colo, não quis ser amamentada pela mãe, e ela reagia violentamente toda vez que a mãe queria pegá-la no colo. Desde que ela nasceu, o bebê, quando ela pegava, gritava horrivelmente, só se acalmava se desse para a pessoa. E assim foi, a menina já estava com quase 3 anos de idade, e não permitia que a mãe abraçasse. Então ela foi falar com o Divaldo para perguntar se era um processo reencarnatório. E aí o Divaldo falou para as pessoas, falando adiante, ele disse sim, é um processo reencarnatório, mas não no passado, dessa reencarnação. Pergunte a ela o que foi que ela disse na hora em que o bebê nasceu. Aí ele falou, eu não lembro, não faço ideia. Tente recordar exatamente o que você disse na hora do nascimento do bebê. E aí está a causa do seu problema. E ela tentou recordar, o marido não se lembrava, e ela não lembrava. E um dia ela estava assim pensando muito, e ela lembrou. O neném, o parto tinha acabado, o neném saiu. O médico pegou e perguntou: é uma garotona. E ela disse: que pena. Nesta hora, o espírito estava lúcido e escutou e reagiu. Você não me quer? Eu também não quero você. E quanto mais a criança reagia contra a mãe, mais intenso ficava isso, mais o espírito, porque a pessoa fica irritada. Se a criança tem esse comportamento, é natural que você se irrite, não é não? Uma criança que te agride constantemente, você fica impaciente. É natural, a gente fica impaciente com uma criança bonitinha, imagina a criança que te irrita. E esse aviso ficando maior. Aí ela perguntou, mas eu amo minha filha, o que eu devo fazer? Aí ele perguntou, ainda dá tempo. Quando ela dormir, lembra? A menina tinha 3. Quando ela estiver dormindo, você vá na beira da cama e converse. Diga que você ama, diga o que você sente, entendeu? Explique o que aconteceu e fale tudo o que você gostaria de falar para a sua vida. Ele falou, ainda dá tempo. Por que ainda dá tempo? Porque o espírito ainda não perdeu a consciência. E explicar a situação para uma menina de 7 anos não adianta. Mas como ela ainda tinha 3, ela tinha 1 ano mais ou menos ainda de chances de convencer este adulto, esse espírito, de que as coisas não eram bem assim como ele imaginava. Então ela começou todos os dias, a criança dormia, ela começava a conversar com ela, conversava muito. 6 meses depois, a criança acordou e chamou: mamãe. A criança chamava mamãe, chamava o nome dela. Fulano, mamãe, tive um sonho. Sonhei que você me amava, é verdade? Sim. E ela abraçou a mãe a primeira vez. Mais um fato mediúnico que vem corroborar essa colocação. E em várias outras histórias, Divaldo escreve essa mesma situação, lembra? Fale quando estiver comigo. Mas eu vi, numa outra situação, ele dizer assim: eu estou falando cuidado comigo. Não adianta mais. A criança já tinha 6 anos. Aí ele recomendou que ela fizesse terapia. Por quê? Porque essa conversa do sono só vai funcionar o quê? Até mais ou menos 4 a 5 anos. Uns mais, uns menos, sabe? Varia um pouquinho, mas mais ou menos. Ou seja, reconhecer as fases da reencarnação são importantes para o espírito. São ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento emocional. Então nós temos a pedagogia espírita. Então quando você fala, conversa com seu bebê, explica. Quem já ouviu falar isso? Então o bebê chora muito, o bebê. Conversa com o bebê. Tem vários comentários. Conversa com o bebê. Fala mesmo com um adulto, explica.
reunião de mães, um dia que a gente começou a fazer isso aqui, entra em contato conosco, falando o quanto funciona conversar com o bebê. Ah, bom, o bebê não entende coisa nenhuma, né? Lembra? É isso aí. Então, como é que você vai conversar com o bebê? Explicar que está com dificuldade financeira, explicar que o bebê entende como? Não entende não, mas o bebê não, quem é que entende? Como? Que está perfeitamente lúcido. Então, se você conseguir a colaboração dele no processo, o resultado é espetacular. Quem aqui já experimentou isso? Falar com o bebê? Alguém? Já fez essa experiência? Levanta o braço. Funciona? Olha, eu pego aqui 3 testemunhos, vocês podem conversar. Funcionou conversar com o bebê? E nas matérias, várias pessoas, não, você falou, eu fui conversar, realmente ele ficou mais calmo, realmente ficou mais fácil de lidar. Crianças têm muita cólica, crianças muito estressadas, crianças têm muitos problemas de saúde. Então, conversando com o bebê, tá? Acalmando o espírito, lembra? Não esqueçam que é muito estressante para o espírito o processo reencarnatório. A gente acha que a morte é terrível, mas não, a reencarnação é muito mais terrível. Tá? Imagine você lúcido, indefeso ali, na mão de alguém que não te quer. Pensa bem, indefeso, preso no corpo, nas mãos de uma pessoa que não te quer, e você está vendo. E você está sentindo essa hostilidade. E não pode dizer nada, não pode fazer nada. Você está totalmente manietado, amarrado. É um grande sofrimento. E a reação do espírito é de ódio. Só que esse ódio, você sabe que o ódio é uma vibração altamente desestruturante para o perispírito. E fatalmente para o corpo num momento muito delicado. Tá? Nessas fases do desenvolvimento cerebral. Eu vou deixar aqui mais algumas perguntinhas, 5 minutinhos, pode ser? Alguém tem alguma pergunta? Alete, a partir dos 5 anos, 6, 7 anos, admitindo a possibilidade da ocorrência de um transtorno grave, o que os pais, o que nós podemos fazer para tentar minimizar os efeitos daquela ação desagradável, daquela ação forte, além da psicoterapia que você acabou de falar? Olha só, se você tem um transtorno grave desse que eu estou falando, tá? Há muito pouca coisa que eu posso fazer. Nesse caso muito grave, essa internação vai acontecer e acontecer muitas vezes. Se você tem esquizofrenia e você fez um diagnóstico precoce, e você pode fazer um diagnóstico precoce, vai ter que usar medicação, não tem jeito. A medicação vai fazer parte dessa existência. Porque quando deixa de tomar a medicação, tem a crise. Tá? Então, para controlar as crises, você precisa de medicação. E vai tomar medicação o resto da vida. Tá? A gente está tendo medicações melhores. Agora, é muito caro. Realmente, esse tipo de problema é um transtorno muito grande para a família. Mas se você tem transtorno de profundidade, essa primeira, segunda aqui, infelizmente a medicação vai fazer parte da vida. Eventualmente a internação vai fazer parte da vida. Quem tem esse tipo de transtorno na casa, em casa, na família, sabe disso. Tá? Agora, normalmente associado a isso tem processos obsessivos. Normalmente sim. Então, o tratamento de saneamento do ambiente da casa é muito importante. Então, ambientes em que você tem o evangelho, em que você faz um saneamento, passe periódico, tratamento espiritual sempre, que é vitalício o tratamento espiritual. Esse aí não vai sair. Ele vai entrar e não tem, por exemplo, ele vai fazer sempre, o resto da vida. Então, ele fazendo o tratamento espiritual, o que acontece? Você evita que a obsessão agrave o problema que já está lá. Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui, estava escrevendo um hospital psiquiátrico, que tinha umas salas que ele cedia para centros espíritas fazerem reuniões de obsessão. E eles fizeram um gráfico do uso de tranquilizantes. À medida que o número de reuniões mediúnicas se multiplicava na instituição, caiu o número de injeções tranquilizantes que eles tinham que dar aos doentes. Então, eles decidiram para vários centros espíritas para terem reuniões mediúnicas todos os dias, com o objetivo de atender os doentes psiquiátricos. À medida que o processo foi feito, diminuiu muito as crises violentas que eram que eles eram conduzidos. Então, ou seja,
a obsessão é um fator agravante. Então, você trabalhar os processos obsessivos, evitar que isso aconteça, no máximo possível, para evitar. Mas, se você saneia um ambiente, se você torna um ambiente desagradável para essas entidades, você facilita, você tranquiliza muito isso. Nesse caso, a terapia de falar com o espírito, depois da cidade, não vai fazer diferença. Você vai fazer a psicoterapia mesmo, vai tratar. Tá? O que você tem que fazer é a profilaxia. Você não sabe se esse espírito tem ou não tem potencial. Então, você tem que saber, sabendo do processo reencarnatório, sabendo o que pode acontecer, você tem que se preparar. Então, quem quer ter filhos e não quer ter trabalho, não tem filhos. Porque ter filhos dá trabalho. Então, se você não está disposta a ter todo esse trabalho, existem várias técnicas, tá, que impedem você de ter filhos. Então, hoje em dia, você pode ter essa opção, porque ter filhos dá trabalho. Então, se você fizer a opção de ter filhos, você tem que estar consciente desse processo, tem que estar consciente das dificuldades e tem que trabalhar muito. O ideal é que você se prepare psicologicamente para evitar que isso aconteça. Então, você, mãe, você, pai, você, família, pode colaborar para evitar esses casos mais graves? Pode. Pode sim. Você, pai, você, mãe, você, família, pode agravar também? Tá? Porque o espírito não entra sozinho. Normalmente, a família tem os compassos, né? Isso aí é um processo prático. Mais alguma pergunta? Pode ser bem alta. Essas condições que eu vou fazer, no caso, por exemplo, a adoção de crianças recém-nascidas, com certeza, uma proporção maior, deverá haver um transtorno grave. Com a nova família adotante, trabalhando essa criança, isso pode amenizar? Olha só, você falou, se a criança é adotada vai ter um transtorno grave. Não, isso depende de quem? Do espírito. Olha só, dependendo do espírito que está reencarnando, e você diz, eu te odeio, tem alguns espíritos que dizem, faça isso, meu irmão, né? Ele vai ter esse tipo de resposta? Sim ou não? Não. Então nós estamos falando de um tipo específico de espírito que já traz em si o quê? O potencial. Porque a doença mental não é você que faz, é a pessoa que aceita ou não. Então, é claro que o pai e a mãe colaboraram, mas quem é que fez o problema? Quem foi que fez? Foi o espírito. Compreende? Nós temos um amigo que é considerado o quinto maior homeopata, né? E ele fez um perfil psicológico de algumas doenças. E uma delas foi o câncer. Sabe o que ele disse? Quem não tem ódio nem mágoa, não tem câncer. Porque o ódio e a mágoa são altamente cancerígenos. Então, se você não guardar nenhuma mágoa no coração, nem ódio, não terá câncer. Então, o que eu falei aqui da resposta desse espírito? Nós estamos falando de quê? Qual foi a resposta que ele deu à rejeição? O ódio é extremamente o quê? Desagregante. Então, eu estou falando da responsabilidade dos pais, mas eles são o quê? Só colaboradores. Quem é o agente? É o espírito, entendeu? Então, não é o pai, a mãe, a sociedade, os culpados do seu transtorno. Quem é o responsável? Quem é o responsável? O próprio espírito. Porque Freud bota muita culpa na mãe, né? Então, se tem problema, a culpa é da mãe. Os espíritas não concordam muito com isso. Por quê? Porque, segundo o espiritismo, cada um tem a mãe que merece, certo? Então, não é culpa da mãe. Então, nesse sentido, o que a gente está falando é sobre a responsabilidade dos espíritas na compreensão disso e de passar esse conhecimento para frente. E quando a gente faz atendimento, com gestantes principalmente, passar esse conhecimento da importância do ambiente, da importância do cuidado com o que você diz, os jovens pais também, a importância do que ele desenvolve. Você está adotando uma criança, está vindo um ambiente hostil, depende do quê? Do espírito. Porque se fosse assim, fatal, Chico Xavier seria um treinamento
culpado, não? Quer vida mais hostil do que ele teve? Uma vida miserável, de tortura. Então, tecnicamente, esse nível de tortura que ele sofreu na infância gera o quê? Psicopatas assassinos, não? Ele tinha tudo para ser um psicopata assassino. Ele ficou? Por que não? Porque em vez de reagir com ódio, né, ele não fez isso. Então é claro que sempre tem a opção do espírito, tá? Então o ambiente é hostil, mas o espírito escolhe odiar ou não. Entendeu o que nós falamos? É porque a gente tem uma tendência maniqueísta, né? Fechar tudo em quadradinho. Não é assim não, tudo meio, não é preto nem branco, meio cinza. Então tem de tom mais cinza, mais chumbo, e tem os mais clarinhos. Então, os pais, eles são co-participantes do processo, mas eles não são os agentes do processo. Entendeu? Então, nós podemos atenuar ou agravar o problema que está onde? No espírito. Então, se você está adotando uma criança que você não sabe de onde vem, você vai ter o quê? O duplo de cuidado para falar com esse espírito. Tá? Então, você pode doutrinar esse espírito? Claro. Pode doutrinar esse espírito. Quer ver mais uma informação que confirma esse processo reencarnatório? Quantas vezes nas reuniões ordinárias você recebe espírito reencarnante para convencer a reencarnar que está desistindo? O que acontece se no processo reencarnatório o espírito desiste? Aborto espontâneo. Nós temos vários livros espíritas que tratam do quê? Da doutrinação de espíritos reencarnantes. Porque se ele desistir no meio, o que acontece? Não. Bom, mas se a criança nascer, se ele desistir aqui entre 0 e 6 meses, o que acontece? A criança definha e morre. Nós temos vários relatos, a criança define e morre. Mais de 6 meses a 3 anos, já não acontece isso. Porque o processo já está muito adiantado. Então, se o espírito desiste, ela não morre mais. Por quê? Porque o espírito já está preso. Mas o que acontece? O que é muito comum acontecer? Autismo. Que é o quê? Ele não morre mais, mas ele se nega a quê? A estabelecer um processo. E quando é que o autismo aparece? Quando é que você reconhece? 2 a 3 anos. Um pouco antes disso, você tem o quê? A criança definha, até o nascimento ela tem aborto espontâneo, depois disso ela definha e morre, mas depois que o processo já está avançado, ela já não morre mais. Porém, ela não desenvolve o quê? O que nós temos aqui? Lembra? Aqui é o eu, aqui é o... O que o autista não faz? Não se relaciona com quem? Todo caso de autismo é isso? Não. Nós temos um caso relatado no livro de Flamengo de Miranda, que é uma outra coisa, que a origem está no espírito que se nega ao processo reencarnatório. Ele tem medo do que vai acontecer com ele. Tá? Então ele foge. Ainda é o que nós estamos falando, é da reencarnação. Respondeu a nossa pergunta? E qual é a consequência desse espírito que não quer desiste da reencarnação? Se ele desiste da reencarnação bem cedo, é aborto. Se ele desiste nessa primeira parte, é a morte. Qual é a consequência que ele vai ter de ter desistido da reencarnação? Gente, a reencarnação é essencial, ele perdeu uma chance. Né? A próxima vai ser mais difícil, né? A gente perde o primeiro ônibus, o segundo nem sempre tem alguma boa. Aí, se a gente adiar muito, vai ter que pôr qualquer coisa, pendurada, de carona. Aí você perde a escolha. Então, no primeiro, você escolhe o assento, você escolhe se vai na frente, se vai de leito ou não. Então, você deixa para comprar a passagem na última hora. O que acontece? Pode ser que você não viaje. Então, você chega na frente e diz, eu quero uma família, uma situação financeira agradável, eu quero nível educacional, eu quero plano de saúde, eu quero isso, eu quero aquilo. Se você está na frente da fila, você tem um montão de escolhas, não é? Mas hoje em dia nós temos um problema. Se fosse em 1920, era moda. Cada casal tinha o quê? 6, 7 filhos, certo? Agora, o povo que tem plano de saúde, escola, tem quanto? 1, e olha lá, 2.
E os espíritos não querem colaborar, só querem um filho. 2. Quando o cara tem 3, nossa, 3! 4, que absurdo! Nós temos uma amiga que tem 10. Quando ela fala, o povo entra em choque, não comenta nada. Como é que você faz uma coisa dessas? Em 1920 era um problema? Tem 10 filhos. Ou seja, as chances de reencarnação estão fazendo o quê? Então a gente acha que é fácil reencarnar. É fácil reencarnar na favela. Lá tem um monte, né? Quantidade enorme, criança rejeitada, nasce assim, criança. Então, se você não está ressentindo nenhuma condição especial, tudo bem, tem espaço. Agora, se você necessita algum tipo de acompanhamento especial, porque tem espíritos no nível evolutivo em que a influência do meio. Vamos para o posso pagar aqui? Não, mas tira aqui um retângulo, tá? Com essa diagonal aqui. Esse aqui é o início do processo evolutivo, tá? Você está na escala mais baixa do desenvolvimento evolutivo. Aqui você tem 1% de influência espiritual e 99% de influência o quê? Física. Nesse nível espiritual, a influência do meio é o quê? Definitiva no seu processo encarnatório. Correto? Aqui na metade, olha, já está aqui. Nessa fase nós temos 50% de influência espiritual e 50% de influência física. O meio interfere nesse processo encarnatório? Sim. Então, se você nascer na favela, você é uma pessoa. Se você nascer numa classe média com educação, você é a mesma pessoa? Não. Ou seja, o meio interfere na sua personalidade? Agora você está vendo alto, ó. Você tem 99% de influência espiritual e 1% de influência física. Sempre tem influência física? Sempre. Lembra? Renúncia ao ciúme já falava da influência cá. Então, você tem 99% de influência espiritual na reencarnação e 1% de influência. Então, o que acontece? Chico Xavier, seria Chico Xavier no meio que ele nasceu? Madrasta que torturava, passou fome, aquele sofrimento atroz, e ele foi Chico Xavier, certo? Se ele nascesse rico, ele também seria Chico Xavier? Sim ou não? Sim. Por quê? Quanto maior a influência espiritual, menor a influência do meio. Para determinados espíritos, é indiferente se ele vai nascer na favela, se ele vai fazer um cara rico, ele será sempre o quê? Então nós temos, Jesus era filho de um carpinteiro, e foi Jesus, certo? Certo ou errado? Jesus era rico ou era pobre? Teve que trabalhar, teve dificuldade financeira, faltou comida eventualmente. Sim ou não? Sim. Buda nasceu aonde? Ele era um príncipe, nasceu num palácio, passou fome. Ele nem sabia o que era feiura, não sabia o que era feiura, não sabia o que era fome, nunca tinha visto. Ele só foi ver a cara da fome a primeira vez quando ele fez 18 anos. E ele vai perguntar o que era aquilo. Ele não tinha visto nem gente velha. E ele foi quem? Buda. Ou seja, as diferenças do meio interferem da mesma maneira que aqui? Não. Entenderam a diferença? Tá? Então, essas posições do meio, isso aqui que a gente está descrevendo, é um fato. Aonde? Até o quê? Até um certo ponto da história evolutiva. Depois disso, por exemplo, aqui, isso aqui que a gente escreveu, funciona aqui, nesse nível?
Então, entrada não é um fator único, é um fator múltiplo. Mais alguma pergunta? Por que normalmente os problemas graves psiquiátricos ocorrem na fase adulta? Ocorrem na fase adulta? Ele explode na fase adulta. A pessoa aparentemente é normal, de repente... Na verdade, não. Nós fomos alunos do professor Mário Pelon. O professor Mário Pelon, ele é o descobridor da chamada esquizofrenia infantil. Ele diz o seguinte: a esquizofrenia aparece na puberdade. Porque os sintomas clássicos, as primeiras crises, né? Por quê? Porque o hormônio é um fator disparador no processo. Porém, ele dizia que na infância já se poderia ver a esquizofrenia. Então ele tem uma série de passos que o terapeuta tem que fazer para dar um diagnóstico precoce da esquizofrenia. Então, se você fizer esse diagnóstico, e segundo ele, você pode fazer esse diagnóstico a partir de 5 anos de idade, com 5 anos, analisando as brincadeiras da criança, você já nota o processo esquizoide. Então, se você fizer o diagnóstico precoce e começar a medicar precocemente, você pode evitar, totalmente não, mas 80% da degeneração que vai acontecer ele na puberdade. E na puberdade, lembra que o espírito vem e assume? Lembra que nós falamos? A reencarnação se completa aos 7 anos, certo? Mas quando é que a reencarnação está feita? Na puberdade, não é? Quando o espírito assume todo o controle. Lembra esse espírito raivoso que nós temos aqui? Lembra esse cérebro? Quando ele toma posse, ele vem com o quê? Vem com tudo. E aí o processo degenerativo dispara. Aí você vai ter as primeiras crises esquizoides. Porém, segundo Mário Pelon, na infância você já vê as marcas. Porque ele diz o seguinte: o que é esquizofrenia? Você tem a ruptura da estrutura do pensamento. Porque o pensamento do ser humano ele tem começo, meio e fim. O que você chama de esquizoide? É quando não faz sentido, não é? Então você tem a ruptura da estrutura do pensamento. Só que a criança é uma reprodução do que será o adulto. Se você não está bem, ela para de brincar. Mas a brincadeira sempre tem o quê? Começo, meio e fim. Quando ela acaba, ela vai brincar de outra coisa. Mas toda ela tem o quê? Começo, meio e fim. Então, quando você analisa a brincadeira da criança, e ela é caótica, ela tem a mesma quebra de estrutura do esquizoide adulto, você já tem as matrizes do futuro processo esquizoide. Então, se você fizer esse diagnóstico precoce e medicar precocemente, você pode evitar as primeiras crises que dariam um molho de pontapé inicial para certo. Você até pode deixar essa pessoa mais disfuncional. Veja, curar não vai, porque é um transtorno de profundidade. Então, você pode fazer o quê? Atenuar bastante o processo. O que você nota? Em aqueles pacientes que o diagnóstico não é feito, demora muito, e ele tem muitas crises, o que acontece? Quando começa a medicação, não tem o mesmo resultado que se tivesse começado precocemente. Tá? Mais alguma pergunta? Serial killer, por exemplo, pessoas assassinas, bárbaras. Não, isso é outra coisa. Serial killer é outra coisa. Tá? Não. Isso aqui são o que a gente está falando, internação. O serial killer é uma pessoa muito inteligente, tem um QI muito alto. O problema dele é outro. Ele não tem noções, ele não assimila noções de moral e de ética. Mas ele pode ser médico, pode ser dentista, ele não tem nenhum problema. E você, inclusive, não vai saber que ele é psicopata. Tá? Normalmente, isso até quando ele faz os crimes. Tá? Antes, não. Alguém levantou antes, mas... Tudo o aborto é uma resistência? Ou tem outros fatores que incluem o aborto? Um aborto o quê? Todos os abortos é uma resistência? Não. Estou dizendo assim, tem problemas que são da mãe, do pai, do ninguém. Estou falando assim, quando o espírito existe, você tem um aborto espontâneo. Mas o aborto pode ser causado por múltiplos fatores. Pode ser fatores alcoolismo, pode ser fatores físicos, pode ser fatores ambientais, estresse, tem um monte de fatores. Eu estou dizendo que no aborto espontâneo, esse pode ser o quê? Um deles. Mas não é a causa de todos os abortos, tá? Outra pergunta? Bom, gente, nós podemos ver que os conceitos espíritas, eles têm aplicabilidade
prática. Então, a comunicabilidade dos espíritos tem aplicabilidade prática no nosso dia a dia. Reconhecer isso tem aplicabilidade prática. Reconhecer a existência da vida após a morte e a influência dos espíritos tem aplicabilidade na prática da nossa vida. Saber a obsessão, o papel que a obsessão tem na nossa vida. E a aplicabilidade prática, o reconhecimento do processo reencarnatório, é visível aqui para nós. Então é importante estudar. É importante saber a fé da nossa vida. A tese espírita tem uma peculiaridade. Não tem ritual, não tem batismo, não tem nenhum tipo de exigência externa. Inclusive, ninguém pode expulsar você do centro espírita. Não pode dizer que você não é espírita ou excomungar o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo é um processo o quê? Interno. Então não tem nenhuma exigência externa, mas tem uma única exigência interna. É o quê? Aprender. Estudar. Porque o espiritismo é uma filosofia. Filosofia significa amor ao saber. Saber significa conhecimento. E conhecimento, segundo Platão, é uma crença verdadeira e justificada. Se você não é capaz de justificar, vocês acreditam na reencarnação? Por quê? Se você não sabe dizer por quê, não é conhecimento. Se não é conhecimento, não é amor ao saber. Se não é amor ao saber, não é filosofia. Se não é filosofia, não é espiritismo. Então, ser espírita não é frequentar o centro. Ser espírita não é tomar passe. Ser espírita não é nem distribuir sopa. O que é ser espírita? É buscar o conhecimento. Por quê? Porque o espiritismo não é só uma filosofia. É uma filosofia com consequências ético-morais. Ou seja, consequências comportamentais. Então a gente tem que buscar o conhecimento para quê? Para poder, finalmente, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa vida e tornar a nossa sociedade mais justa, mais equânime, mais eficiente, mais cristã, mais fraterna. E finalmente, talvez, atender a Deus, nosso Pai que está no céu, e que espera pacientemente que nos dias remédios.